Sejam todos bem-vindos à nossa programação cristã. Aqui no nosso canal, buscamos compartilhar a palavra de Deus, promover reflexões e fortalecer a fé. Esteja preparado para se emocionar, se conectar com Deus e encontrar inspiração. Aperte o play e vamos juntos nessa jornada espiritual. Qual é a sua concepção do firmamento? Você acredita na existência desse domínio? Se sim, trata-se de um lugar de luz e melodias etéreas, onde corais reverenciam a divindade em um cenário de beleza que inspira e arquitetura intrincada. Você talvez imagine exibições deslumbrantes de metais preciosos e uma miríade de gemas resplandecentes. Isso é de fato verdade até certo ponto, mas não representa a totalidade da imagem. Talvez você veja o firmamento como a face interna de uma vasta abóbada côncava que se estende sobre toda a terra. À medida que a margem da abóbada se aproxima do horizonte, às vezes dá a impressão de que terminará antes, mas tal desfecho nunca se materializa. Ela sempre cobre a terra abaixo dela. Quase todos os habitantes da terra têm uma certa noção do firmamento. Ao explorarmos as vastas possibilidades, devemos ter em mente que diversos termos são empregados para descrever esse domínio. A palavra céu, no singular, enfatiza a sua unidade abrangente. Outras expressões parecem fazer referência a seus diversos aspectos ou componentes. Por exemplo, as expressões celestiais ou locais celestiais sugerem várias localidades distintas, todas agrupadas sob o título de céu. Esses lugares podem ser ocupados em diferentes momentos por distintos seres e para variadas atividades. Em 2 Coríntios 12, 2-4, Paulo escreve: "Conheço um indivíduo em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não posso dizer. Deus o sabe." Essa pessoa foi levada ao 3º dos céus, e eu conheço alguém assim. Se em corpo ou fora dele, não sei. É uma revelação que Deus detém sobre como ele foi capturado no paraíso e ouviu palavras indizíveis, que não são permitidas nem possíveis para um humano proferir. Essa passagem sugere a existência de 3 céus no total, um acima do outro em ordem. O mais elevado é aquele que Paulo descreve como o 3º céu. É o local do paraíso e a morada pessoal de Deus, o lugar mais sagrado no universo. São passagens como essa que nos fornecem a imagem frequentemente associada ao céu, uma visão de pureza e santidade. As palavras faladas ali são tão sagradas que não podem ser repetidas em outros lugares. Paradisos, a palavra grega para paraíso, significa jardim. Ela representa o jardim celestial de Deus. O paraíso é o destino último para todos os pecadores que se arrependeram sinceramente e perseveraram na fé durante a vida. Na crucificação, Jesus prometeu ao ladrão arrependido que estariam juntos naquele dia no paraíso. E Jesus disse a ele: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23:43. Quase todos os habitantes da terra têm alguma ideia do céu. O livro do Apocalipse nos apresenta uma região chamada Meio do Céu, ou No Meio do Céu. Pelo que sei, isso descreve uma região ampla, onde diferentes tipos de seres vêm e vão. Os versículos a seguir apresentam diversos seres poderosos que proferem suas mensagens do meio do céu. "E vi e ouvi um anjo voando no meio do céu, precisamente no meio do céu, proclamando em alta voz: Ai, ai, ai para os habitantes da terra devido aos toques restantes das trombetas dos 3 anjos que estão prestes a soar." Apocalipse 8:13. "Então vi outro anjo voando no meio do céu", literalmente no meio do céu, com o evangelho eterno para proclamar aos que vivem na terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos. Apocalipse 14:6. "Vi ainda outro anjo em pé sobre o sol, e ele clamou com voz alta, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu, precisamente no meio do céu: Vinde, reuni-vos para o grande banquete de Deus." Apocalipse 19:17.
A expressão grega usada para meio do céu é mesouranema, que significa exatamente isso, o ponto intermediário no céu. Poderíamos considerar isso como o segundo céu. Por sua vez, poderíamos presumir que o céu visível, aquele que é percebido por nossa visão natural, seja o primeiro céu. A maioria dos habitantes da Terra tem algum grau de familiaridade com esse céu. E quanto aos habitantes do próprio céu, que tipo de seres eles são? A designação mais comum atribuída a eles é anjos. A palavra anjo deriva do termo grego angelos, que é a palavra usual para mensageiro. Portanto, os anjos são tidos como emissários enviados do céu. No entanto, nem todos os anjos têm a função de mensageiros. Eles também desempenham uma série de outras tarefas potenciais. Independentemente de suas incumbências, eles são enviados por Deus para cumprir seus propósitos. Ainda assim, as Escrituras nos informam que existem também anjos malignos, enviados por Satanás para promover seus objetivos. Às vezes, surgem conflitos ou oposições entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Alguns desses confrontos são descritos nas Escrituras, particularmente no livro de Daniel. Isso nos confronta com a inevitável realidade de que nosso mundo, como o conhecemos hoje, é um campo de batalha. Além disso, esse conflito não se limita à Terra. Ele também é um elemento central em todos os acontecimentos celestiais. Os anjos enviados por Deus têm 3 funções principais. Primeiramente, como mencionado anteriormente, eles são portadores das mensagens divinas. Em segundo lugar, atuam como agentes de Deus, enviados para proteger aqueles que possam estar em perigo. Normalmente, eles são referidos como anjos da guarda. Mateus 18:10 registra as palavras de Jesus. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Nesse versículo, Jesus fala sobre crianças que possuem anjos no céu, os quais constantemente contemplam o rosto do Pai. Por implicação, a vigilância atenta do Pai direciona esses anjos para cuidar das crianças, especialmente aquelas que podem estar em situações vulneráveis. Na terceira categoria, encontram-se os anjos guerreiros que enfrentam conflitos com outros anjos. Embora muitos cristãos acreditem que o céu seja um lugar de paz ininterrupta, harmonia, beleza e adoração, essa visão pode ser mais aplicável ao terceiro céu. No entanto, ela não se aplica aos primeiros e segundos céus. Algumas passagens bíblicas pintam uma imagem diferente do que está ocorrendo atualmente no segundo céu. Como mencionado anteriormente, o segundo céu às vezes serve como cenário para grandes conflitos entre anjos guerreiros, alguns servindo a Deus e outros servindo a Satanás. É principalmente nas regiões celestiais que esses conflitos ocorrem. Também é nesse contexto que Satanás lança uma enxurrada de acusações caluniosas contra os cristãos na terra que servem ao Senhor. Apocalipse 12:10 descreve: E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O texto menciona que Satanás é chamado de acusador de nossos irmãos, aquele que os acusava constantemente diante de Deus. A passagem continua profetizando que Satanás será expulso do céu, mas até esse momento é claro que ele ainda ocupa algum lugar nos céus e continua enchendo o ambiente com acusações malignas contra o povo de Deus. O versículo que segue serve como um aviso aos habitantes da terra sobre o que poderão esperar quando o diabo for finalmente expulso do céu para a terra. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar.
Apocalipse 12:12. Pois o adversário desceu sobre vocês com intensa fúria, sabendo que tem pouco tempo. Apocalipse 12:12. Esses versículos apontam para um período futuro, quando Satanás terá apenas um curto período de tempo. Eles podem estar se referindo ao futuro, mas ainda não se realizaram. Certamente, os eventos descritos ainda estão por acontecer. Portanto, é importante adotar uma perspectiva realista quanto às atividades atuais de Satanás. Frequentemente, muitos cristãos falam como se Satanás estivesse restrito ao inferno, mas isso não é verdade. Existem 2 líderes demoníacos chamados Morte e Hades, que governam no mundo subterrâneo, mas Satanás em si perambula livremente por todo o universo. Este conceito é claramente retratado em Jó 1:6-7. Houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás também veio entre eles. E o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor dizendo: "De rodear a terra e de passear por ela." Nesses versículos, a descrição de Satanás circulando pela terra indica que ele não está confinado a um único lugar, mas tem a liberdade de se mover e atuar em diferentes regiões. Portanto, é crucial manter uma compreensão equilibrada de suas atividades, reconhecendo que ele não está restrito a um local específico, mas continua influenciando e agindo em diversos aspectos do universo. É frequente que muitos cristãos expressem a ideia de que Satanás está confinado ao inferno, mas essa noção não é precisa. A distinção fundamental entre a terra e o céu reside no fato de que o nosso mundo foi contaminado pelo pecado, enquanto o céu não foi tocado por essa mancha. O pecado humano permeia a terra, enquanto a glória divina enobrece o céu. Deus, a suprema glória celestial, criou a terra e a entregou à raça humana para que cuidássemos dela e desfrutássemos dela. Porém, em vez de seguir as orientações de Deus para a terra, Adão e Eva optaram por dar ouvidos a Satanás. A desobediência deles, a revolta contra Deus, os afastou da comunhão divina. Isso é expresso em Romanos 5:19, NVI. Pois, assim como por uma única pessoa o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, assim também a morte foi transmitida a todos os homens, porque todos pecaram. Consequentemente, a doença do pecado se espalhou por todas as gerações. A Bíblia declara: "Então o Senhor viu que a maldade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal." Gênesis 6:5. Isaías 24:5-6 também nos diz: "Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus habitantes, porquanto transgrediram as leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna." A terra geme sob o peso do pecado. Assim como uma doença debilitante, o pecado deturpa e destrói tudo o que toca. Ele corrompe e divide. No entanto, enquanto isso ocorre na terra, o céu proclama a magnificência do Senhor. Salmo 91. Como está escrito: "Os céus declaram a glória de Deus." De fato, o céu é o trono de Deus, um lugar não manchado pelo pecado, onde sua glória resplandece em plenitude. Isaías 66:1 afirma que: "Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés." Este versículo destaca a santidade e pureza absolutas de Deus, que o impedem de tolerar ou considerar o pecado sem trazer julgamento. A Bíblia descreve Deus como aquele que possui olhos puros para contemplar o mal e que não pode suportar a iniquidade. Abacuque 1:13. Ele não desvia os olhos da traição e da injustiça, pois sua justiça é inflexível. Apesar disso, o amor divino é tão imenso que ele providenciou um meio para remover a maldição do pecado, a mancha da culpa que contamina nossos corações e corrompe nosso mundo. Deus crucificou o pecado na cruz através do sacrifício de Cristo,
que nos redimiu da punição que o pecado merece. Jesus morreu em nosso lugar, carregando o julgamento que deveríamos suportar, para nos apresentar imaculados diante do Pai Celestial. Jesus Cristo é o Salvador do mundo, pois Ele é o único capaz de preencher a lacuna entre o céu e a terra. A Bíblia ensina que, pela obediência de um só homem, muitos serão constituídos justos. Romanos 5,19. Embora seja difícil para nós admitir, somos pecadores por nascimento, escolha e prática. No entanto, a boa notícia é que Deus abriu um caminho para nossa salvação por meio de sua graça. Efésios 2:8-9. Este é o glorioso presente que Ele oferece às pessoas em um mundo caído. A distinção entre o céu e a terra reside no fato de que Jesus Cristo deixou a glória celestial e veio a este mundo marcado pelo pecado por um motivo: tornar possível nossa salvação eterna. Essa diferença é significativa tanto para Deus no céu quanto para nós na terra. A vinda de Jesus representa a ponte que conecta esses dois domínios e proporciona a oportunidade para a reconciliação e a redenção. Veremos cenários gloriosos no céu, sendo que o mais poderoso de todos será a manifestação do Salvador do mundo em sua glória. Teus olhos verão o Rei em sua formosura. Verão a terra que está longe. Isaías 33:17. Jesus Cristo nos proporcionou um vislumbre disso ao abrir o véu do céu e instruir o apóstolo João a escrever sobre o que testemunhou. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o poder para todo o sempre. Apocalipse 5:6-13. É natural da nossa natureza humana desejar entender nossas concepções do céu. No entanto, Deus tem seus próprios propósitos ao nos proporcionar apenas um vislumbre de sua morada eterna. Nossa linguagem humana é insuficiente para descrever tamanha magnificência. A grandiosidade dos tesouros terrenos empalidecerá diante da radiância celestial. João só pôde exprimir isso por meio de analogias. E tinha ela uma grande e alta muralha com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte, 3 portas do lado do sul, 3 portas do lado do poente, 3 portas. Apocalipse 21:12-13. Apocalipse 21:21 descreve: as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era feita de uma única pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Enquanto aqui na terra, nossas ruas são pavimentadas com cascalho e asfalto, e nossas janelas são feitas de vidro, o apóstolo João nos fala de ruas douradas que possuem uma transparência singular. Devemos lembrar que no céu tudo será renovado. Apenas vislumbres das maravilhas por vir são compartilhados conosco. Compreender tal esplendor exigirá uma transformação celestial. As realidades veladas da terra se tornarão transparentes na eternidade. Elas serão plenamente conhecidas apenas por então. À medida que praticamos a paciência enquanto aguardamos, permitamos que os pensamentos da glória celestial preencham nossa alma. Esses pensamentos nos sustentarão até o dia em que nossos olhos se abrirão completamente para essa realidade. Pedro, dirigindo-se àqueles cuja esperança está no céu, declara: assim lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo Pedro 1:11. Quando Cristo estender seus braços, convidando seu povo a entrar, ele se voltará para seu Pai e proclamará:
A glória que me deste, eu lhes dei para que sejam um, assim como nós somos um. João 17, 22. Nesse momento, estaremos plenamente imersos na majestade e na unidade celestial que superam qualquer compreensão terrena. João 17, 22 nos revela que contemplaremos suas mãos, marcadas por cravos, e nos prostraremos aos seus pés, derramando lágrimas de júbilo, enquanto louvamos seu maravilhoso nome. É isso que aguarda por nós no céu. Vamos orar. Querido Pai Celestial, em nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos que desperte em nós a plenitude do seu Espírito Santo. Auxilie-nos a aprofundar nosso relacionamento com o Espírito Santo, a viver em seu poder e a utilizar seus dons. Jesus nos deu a promessa do Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em seu nome. Ele nos ensinará e nos lembrará de tudo o que Jesus nos ensinou. Permita-nos aprender a aceitar que não compreendemos tudo, confiando no entendimento perfeito do Espírito Santo. Conceda-nos o Espírito Santo e sua compreensão em relação a tudo o que se passa em nossa vida. Pai, peço por essas coisas em seu nome. Assim como o sol nasce diariamente para dissipar a escuridão da noite, traga clareza por meio da luz do Espírito Santo. Dê-me tranquilidade mental e acalme meu coração agitado. Minha alma se assemelha a um mar tempestuoso, lutando para encontrar estabilidade. Outorgue-me energia e clareza de espírito para descobrir meu propósito e seguir o caminho que o Senhor traçou para mim. Eu confio em seu amor, Deus, e sei que me ajudará nesta noite, assim como o sol nasce todos os dias para dissipar a escuridão. Ilumine-me com a luz divina. Em seu nome eu oro. Bondoso Pai, nos aproximamos de sua presença em oração, implorando pelo poder e a mente de Cristo, concedidos a nós pelo seu Espírito Santo. Dê-nos a força para enfrentar todos os testes e tentações que surgirem. Eleve-me e faça-me um verdadeiro seguidor de Cristo. Como diz em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Molde minha mente à semelhança de Cristo. Espírito Santo, habite em minha vida e permita-me permanecer em você sempre. Deus Espírito Santo, tenha misericórdia de nós. Fortaleça-me em todas as minhas dificuldades. Conceda-me os dons que provêm de você e permita que os frutos do Espírito amadureçam em mim. Ó Espírito Santo, que busca a salvação de toda a humanidade e com esse propósito deseja que todos conheçam a sua verdade. Irradie sua poderosa luz sobre todos e por meio de sua benevolência revele seu amor, para que todos glorifiquem a Deus por meio da unidade na fé, esperança e amor. Envie trabalhadores para a colheita, que sejam verdadeiramente inspirados por você, pois são a alma da missão da Igreja. Amém. Ó Rei da Glória, envie-nos a promessa do Pai, o Espírito da Verdade. Que o Consolador que procede de você nos ilumine e infunda toda a verdade, conforme prometido. Amém. Chegamos ao final deste vídeo abençoado. Esperamos que tenha tocado o seu coração e fortalecido a sua fé. Se você gostou, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe essa mensagem com seus irmãos em Cristo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos edificantes. Agradecemos a sua presença e que Deus continue abençoando a sua vida. Até a próxima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.